Infelizmente, o Brasil saiu da Copa do Mundo depois de perder o jogo com a Bélgica. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que a gente pode aprender com essa partida. Eu sou Simone Carvalho Barros, psicóloga, psicoterapeuta e coach de organização, planejamento e produtividade, criadora do Se Organize Bem, esse espaço onde a gente pode trocar dicas. Então, gente, eu não sou entendida de futebol, mas pelo que eu vi na partida, a impressão que eu tive é que a equipe da Bélgica, ela estava muito mais organizada e passou para mim uma técnica bem apurada que me parece fruto de uma boa pesquisa do adversário, ou seja, um bom planejamento. E aí, não foi a impressão que o Brasil passou para mim, né? Especialmente no primeiro tempo. Eu não sei se é a mesma impressão que vocês tiveram, mas o Brasil, para mim, me pareceu um pouco mais perdido, meio desorientado. E foi só a partir do segundo tempo que eu acredito, depois de algumas reorientações do técnico Tite, os jogadores voltaram com uma outra atitude, né? E mudaram um pouco a sua forma de jogar. O que eu queria falar aqui, nosso espaço é voltado para organização, planejamento e produtividade. Então eu queria fazer um link com vocês a respeito disso. Olha, gente, eu queria falar da relevância que é na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, a gente fazer um bom planejamento, tá? Então a gente vê isso até numa partida de futebol. Então, e o planejamento não é em cima da hora, gente. Ele é feito com antecedência porque envolve uma fase importante que é a de pesquisa. A gente precisa dedicar um bom tempo antes de fazer o planejamento para pesquisar. Pesquisar tudo aquilo que está envolvido com o objetivo que a gente quer alcançar. No caso do jogo aí do Brasil com a Bélgica, me parece, né, eu acredito que a Bélgica tenha passado um bom tempo pesquisando seus adversários. E se o Brasil era mais um adversário, eles devem ter se dedicado também a fazer uma boa pesquisa para que pudesse fazer o planejamento das jogadas deles, né? Da tática, da técnica que eles iam utilizar durante o jogo. Bom, e aí eu falo para vocês dessa importância que a gente pode aprender. Uma outra coisa, gente, é com relação à atitude dos jogadores. E aí eu quero falar mais sobre os brasileiros, né? Se no primeiro tempo os meninos pareciam meio perdidos, desorientados, sem garra, no segundo a gente já pode ver uma mudança muito forte no comportamento. E eles, apesar de não terem conseguido virar esse jogo, eles mostraram muita garra, né, muito esforço, muita dedicação para atingir a meta deles, que era mudar o placar. E aí, gente, é o seguinte, uma coisa que é importante falar aqui é que é preciso que a gente perceba que quando no primeiro tempo houve logo no início um gol, isso desestabilizou provavelmente emocionalmente os jogadores, assim como a nós, né, que estávamos torcendo. Então a gente já fica com medo, a gente fica apreensivo. Pois então, é nesse momento de fragilidade emocional que nossas crenças, elas vêm com toda a força. Então, se a gente tem uma crença autolimitante, uma crença, por exemplo, de incapacidade, que a gente cresceu alimentando, acreditando que a gente não é capaz de realizar, de conquistar nada. No momento de fragilidade, onde nossa emoção ela fica abalada, essa crença ela vem muito forte. Ela vem e joga na nossa cara, ela assim, ó, como uma frase que começa a aparecer, pipocar na nossa mente. Olha aí, tá vendo? Você não vai conseguir. Você não consegue, você não tem capacidade para isso, tá vendo? Ah, desiste, você não vai conseguir não. E aí, se a gente se deixa tomar por essa crença, ela realmente manipula, digamos assim, ela controla nossas emoções, nos deixando tristes, desesperançosos e também influencia e afeta no nosso comportamento. Então, a maioria das pessoas no momento desse, o que é que elas fazem? Desistem. E aí eu quero chamar a atenção para o comportamento dos nossos jogadores
depois do segundo tempo. Apesar de ter levado os gols, né, virar esse placar, vamos combinar que era muito difícil, né? Muito difícil. E a tendência nesse momento é que as emoções controlem a razão e as pessoas elas se deixem levar por suas crenças de incapacidade e elas afetem no comportamento. E o comportamento vem a ser o quê? De desistência ou então de desaceleração, né, de desestímulo. E o que a gente viu nos jogadores foi um aumento da garra, um aumento da vontade de querer mudar a situação. E isso é muito positivo. Eu acho que a gente tem que aprender com isso também, com eles, tá? É ver o esforço que eles fizeram em mudar a situação. E aprender que no momento que a gente estiver fraco, fragilizado, e nossas emoções estiverem abaladas, a gente trabalhar nossos pensamentos, a nossa razão, para evitar que essas crenças sejam capazes de afetar o nosso comportamento e a gente tentar virar o jogo, o nosso jogo, a nosso favor. Então, crenças autolimitantes podem ser derrubadas, tá? E o que a gente precisa é ter consciência disso. É que são apenas pensamentos, são apenas crenças. E que nós somos capazes, sim, de mudar a nossa vida. Pode ser difícil. Foi difícil ontem para os nossos meninos e eles não conseguiram virar. Mas vamos combinar também que a Bélgica jogou muito bem. Então, mas na nossa vida, a gente tem sempre essas duas possibilidades, de ganhar ou de perder. Mas o que importa é que a gente lute, a gente tome consciência de que nós podemos mudar a nossa situação. E a gente pode derrubar nossas crenças que nos impedem de alcançar nossos objetivos e metas, tá bom? Então, obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.